Fala galera, beleza? Sou o professor Felipe Barros e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre epicondilite. Você já escutou falar sobre epicondilite lateral, epicondilite medial, tendinite do golfista, tendinite do tenista? Já escutou esses termos e sabe a que se aplicam esses termos? Então é sobre isso que a gente vai falar logo depois da nossa vinheta. Dá uma seguradinha aí então, que a gente já vai falar sobre as epicondilites, suas principais causas e como é que a gente faz para tratar essas epicondilites de forma eficiente. Segura aí que a gente já está voltando. Então, galera, diferente do que muita gente pensa, epicondilite, esse sufixo -ite, ele vem de inflamação. Epicondilite, então, seria, então, praticamente ou teoricamente, a inflamação do epicôndilo lateral ou do epicôndilo medial. Felipe, o que é o epicôndilo? Para quem não lembra de anatomia e repassando rapidinho, os epicôndilos, então, eles são acidentes da epífise distal do úmero. E aí a gente vai ter na nossa epífise distal do úmero nosso epicôndilo lateral e a gente vai ter o nosso epicôndilo medial. Eles são duas proeminências ósseas. Esses epicôndilos, eles servem então como ponto de fixação dos músculos do antebraço, músculos flexores do punho e da mão, que estão localizados então na região anterior do antebraço, e os músculos extensores de punho, mão e dedos, que estão localizados então na região posterior do antebraço. É claro que eu levando em consideração, então, que esse paciente, então, ou que esse indivíduo está em posição anatômica. Então, em posição anatômica, eu vou ter aqui o meu epicôndilo medial, que ele é bem grandão, e depois, lateralmente, eu vou ter o nosso epicôndilo lateral, que ele é um pouco menor. Felipe, beleza, mas por que epicondilite? Esse epicôndilo inflama? E por que essas epicondilites elas são chamadas então de tendinite do golfista e tendinite do tenista? É que na verdade a epicondilite ela é chamada de epicondilite, mas a inflamação não é no epicôndilo, a inflamação é no tendão comum dos flexores ou dos extensores. Então toda vez que eu estou falando de epicondilite medial, eu estou falando então na inflamação do tendão ou dos tendões, da junção dos tendões dos músculos flexores do punho, mão e dedos. Então, esses músculos que se juntam, então, para se inserir no epicôndilo medial, quando eles têm uma inflamação desses tendões, então, a gente vai ter o que a gente chama de tendinite ou epicondilite medial. E por que ela é chamada de tendinite do golfista? Pelo simples fato do golfista fazer muito movimento de flexão de punho. Durante o movimento de golfe, então, ele vai ter um movimento muito específico de flexão de punho, flexão de punho, flexão de punho. E esses movimentos repetidos de flexão de punho, associado com a tensão que ele vai ter durante a batida na bolinha, pode gerar uma tensão maior no tendão e esses movimentos repetidos podem gerar inflamação desse tendão. É por isso que a epicondilite medial ela é chamada de tendinite do golfista. Já a epicondilite lateral, ou seja, o epicôndilo lateral é o ponto de inserção dos extensores. Então a epicondilite lateral seria a inflamação do tendão comum dos extensores de punho, mão e dedos. Por que ela é chamada então de tendinite do tenista? Porque é muito comum o tenista fazer esse movimento, o movimento de extensão do punho. Só que associado ao movimento de extensão do punho, ele vai ter a batida da bola na ponta da raquete e esse aumento de tensão que vai se repetir ao longo dos músculos extensores até o epicôndilo lateral. Então essa epicondilite lateral, ela vai ser associada então ao tênis. Só que na verdade, nem toda epicondilite lateral está relacionada a jogador de tênis, como nem toda epicondilite medial está relacionada a jogador de golfe, né? Então quando a gente fala tendinite do tenista ou tendinite do golfista, são só sinônimos ou termos para a gente utilizar aí como sinônimos, né, de epicondilite lateral e de epicondilite medial. Mas o mais importante é vocês saberem que as tendinites, elas acontecem principalmente por movimentos repetidos. Então é muito comum a gente encontrar epicondilite lateral ou medial em professores, porque repetem muito um determinado gesto, né? Em donas de casa,
né, em pessoas que trabalham então com faxina, diaristas. Por quê? Porque como elas exercem muitos movimentos repetidos, às vezes de punho, até pessoas que de TI, por exemplo, que trabalham muito tempo sentada, muito tempo com computador e que trabalham muito tempo ou fazendo flexão ou extensão dos dedos ou do punho, elas podem comprometer e depois de um tempo, em vez de ter então ou de manifestar como uma síndrome do túnel do carpo, que também pode apresentar então, né, por lesão, por esforços repetitivos, ela pode apresentar então uma manifestação clínica de tendinite no tendão dos flexores ou dos extensores, a chamada então epicondilite. Epicondilite medial sendo a tendinite do golfista, epicondilite lateral sendo então a tendinite relacionada ao tenista. Então, tendinite do tenista, tendinite do golfista, nada mais são do que epicondilite, que nada mais são do que inflamações dos tendões. Agora, você já deve ter visto, durante uma partida de tênis, alguns atletas usando faixa compressiva no cotovelo. Qual é a função daquela faixa compressiva? A faixa compressiva nada mais faz do que uma dobra nesse tendão, com o objetivo de diminuir a tensão do tendão durante a batida na bolinha. Então, quando ele bate na bolinha, se o tendão estiver dobrado, a tensão nesse tendão vai ser menor, consequentemente, o risco de tendinite vai ser menor. Do mesmo jeito que tem algumas pessoas que durante a corrida utilizam faixa compressiva no tendão patelar. Por quê? Para dobrar esse tendão patelar e para fazer então com que diminua a carga sobre o tendão patelar ou a tensão sobre o tendão patelar durante o movimento de corrida desse indivíduo. E a partir do momento que eu diminuo a tensão, eu diminuo também o risco de lesão nesse tendão, beleza? Além disso, galera, a gente tem que pensar o seguinte: Felipe, e o tratamento para tendinite? A primeira coisa e mais importante de tudo é saber que, se eu tenho um processo inflamatório agudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desinflamar. Então a gente trata com anti-inflamatório e principalmente com a crioterapia, associada a repouso. Então, se a causa daquilo foi movimento repetido, a primeira coisa que tem que se fazer, dar um intervalo de tempo para a reabilitação desse tendão, de pelo menos 15 dias, de 7 a 15 dias. Além desse intervalo de tempo, então, tanto laboral, quanto se for esporte, não sei, mas na causa do problema, a gente vai tratar com um anti-inflamatório e principalmente o mais potente anti-inflamatório, crioterapia, de 15 a 20 minutos, várias vezes por dia. Depois de cessado, então, o processo inflamatório, é aí que a gente vai começar a alongar essa musculatura e trabalhar essa musculatura com alongamento e liberação miofascial, até que o processo seja reestabelecido, que a função muscular seja reestabelecida e que esse atleta ou que esse indivíduo ele possa voltar para a sua atividade laboral. E quando ele voltar para a atividade laboral, ele vai ter que pensar que ele vai ter que fazer intervalo de tempo para não repetir muito e não forçar muito o tendão daqueles mesmos músculos, porque senão ele vai ter o tempo todo lesões recidivantes, ou seja, lesões repetidas da mesma estrutura. E aí ele vai ficar tendo tendinite melhorando, tendinite melhorando, tendinite melhorando e nunca fica bom 100%. Por isso é importante levar o tratamento até o final e depois fazer as medidas preventivas para ele evitar de ter essa manifestação novamente, beleza? Galera, com isso espero poder ter ajudado vocês um pouquinho, falando então sobre as epicondilites, epicondilite lateral, epicondilite medial, né, e sobre então esse tratamento que não é nada complicado, na verdade é bem simples, mas depende muito de anti-inflamatório, repouso, alongamento e liberação miofascial. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificação, que assim você vai estar sempre por dentro de tudo que a gente está preparando para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima!